Olá, meus amigos do canal Motivação Rema. Eu sou o pastor Flávio Meirelles e quero motivar você com a minha história. Mas antes eu quero deixar para você uma palavra da parte do Senhor, que está em Salmos, capítulo 40, a partir do versículo 2, que diz assim: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Quem fez isso? Jesus. Eu fui prometido, sem saber, às entidades, aos espíritos no ventre da minha mãe. Muito doente, ela teve que dar obrigações, aquelas oferendas aos espíritos. Ela não sabia, mas estava grávida da minha pessoa. E na lei dos espíritos, se uma pessoa, se uma mulher estiver grávida dando oferendas, quem está dando não é ela, e sim a criança no ventre. Eu nasci e automaticamente aquelas entidades tomaram conta de mim. Cresci num terreiro. Mas a minha avó, um dia fazendo uma consulta, uma entidade disse para ela que ia colocar o meu pai doente, o filho dela. Ela não aceitou aquilo. Ela saiu do terreiro e toda a minha família saiu do terreiro também. Ela aceitou a Jesus e começou a perseverar pela família. Meu pai ficou muito doente, quase morreu. Mas Deus tinha um propósito na nossa vida, na vida da família. Ele não morreu. Depois de um certo tempo, ele voltou para o terreiro, juntamente com a minha mãe e várias pessoas da minha família. Mas a minha avó não. A minha avó aceitou a Jesus e morreu salva, para a honra e glória do Senhor. Mas ela perseverou muito. Mas nesse trajeto, minha avó me levava para a igreja e os meus pais me levavam para o terreiro. Novamente, minha mãe ficou muito doente. Agora ela estava com um caroço no seio, um câncer, e provavelmente teria que tirar uma das mamas. Mas antes ela foi até as entidades. E eles mandaram ela deitar para o santo que não é santo, ou seja, dar todas aquelas oferendas novamente. Ela fez as obrigações. 15 dias depois, ela voltou no médico e não tinha mais nada. O médico disse: "O que você fez?" Ela falou: "Meu Deus me curou." Mas foi uma mentira, porque o inimigo, os espíritos, colocaram aquela doença nela e tiraram. Eu fiquei muito agradecido. Você também não ficaria? Se os espíritos salvassem a tua mãe da morte? De novo, eu voltei ao terreiro, porque os meus pais continuavam no terreiro. E num dia de sessão, que era um dia de reunião, eu avistei um homem de capa preta, estava manifestado, dançando ao som dos atabaques. E eu cheguei até ele, porque algo eu percebi. O jeito que ele dançava ao som dos atabaques era o mesmo jeito que eu brincava com a minha mãe e com o meu pai e com o meu irmão na minha casa. Uma armadilha. E eu cheguei até ele. E quando eu cheguei até ele, ele disse: "Você é meu cavalo." E eu falei para ele: "Se eu sou seu cavalo, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu quero ser rico." E ele falou: "Tá bom, vamos fazer um pacto essa noite." Eu falei: "Se for para eu ganhar dinheiro, eu aceito." Ele tirou a minha camisa e pegou um giz que se chama pemba e começou a me riscar. Ele dançava ao som dos atabaques ao meu redor. Ele estava ao meu redor. Mas hoje ao meu redor estão os anjos do Senhor. Quando ele parou de dançar, ele falou: "Agora você vai ser um ladrão e um prostituto." Eu falei para ele: "Eu não vou conseguir fazer essas coisas." E ele me disse: "Você vai fazer sim, porque quando você for, você vai chamar pelo meu nome." E quando eu ia me prostituir ou roubar, eu chamava pelo nome da entidade. E ele roubava a minha mente. Por muitas vezes eu me via naquela situação, mas eu não tinha controle do meu próprio corpo. O meu fundo de poço foi quando eu me vi no meio do lixo, embaixo de um viaduto, sem roupa, fazendo sexo com uma pessoa. Eu saí dali sujo, me sentindo um rato. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomava um banho, me esfregava, mas aquela sujeira não saía de mim porque estava dentro de mim. O inimigo disse
que eu ia perder tudo. Porque quando o inimigo te dá, sai tudo pelas tuas mãos. Mas quando Deus te dá, você tem para sempre. Deus tinha um grande projeto na minha vida, amados, como tem na tua também. Eu conheci uma menina no interior do Espírito Santo e ela gostou muito de mim e eu muito dela. E eu fui convidar ela para morar comigo no Rio de Janeiro. E ela falou, não, eu só saio da minha casa se for casada. E eu tive que casar com aquela mulher. Durante 2 anos, nosso casamento foi muito bom. Mas eu tinha avisado para ela que eu era macumbeiro, eu era espírita. Ela era católica. E ela falou, não tem problema. Hoje, ela diz que não sabia as consequências que isso traz. Depois de 2 anos de casado, aquela mulher começou a perceber que algo estava errado, porque eu era um prostituto, eu era um ladrão. E ela conheceu Deus vivo e verdadeiro e começou a perseverar. Sofreu muito, porque eu maltratava aquela mulher, eu mentia para aquela mulher. A minha sogra dizia para ela, minha filha, você não precisa passar por isso, volta para casa. E ela falava, mãe, eu ouço a voz de Deus dizendo que vai mudar a minha história. E mudou mesmo, porque hoje eu estou aqui diante de você, te trazendo essa palavra. Essa mulher perseverou por 18 anos. O inimigo disse no dia do meu casamento que esse casamento não ia durar nem 1 ano. E hoje nós somos casados 25 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque a última palavra quem dá na nossa vida é o Senhor. Aquela mulher perseverou tantos anos, que um dia eu entrei numa igreja no dia 22 de janeiro de 2009. E quando eu saí dali, eu senti que algo tinha mudado aqui dentro. Era o Espírito Santo agindo na minha vida. E eu quero te deixar mais uma palavra para poder edificar a tua fé, que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 14, que diz assim, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quem falou para você que você não ia conseguir? Quem falou que você não vai conseguir andar para frente, que você só vai andar para trás? Se você um dia teve algum envolvimento com algum espírito, algum pacto, se seus avós, os seus pais tiveram algum envolvimento, se você foi num terreiro de candomblé, de umbanda, fazer uma consulta, saiba que quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor Jesus. Está sendo desfeito agora todo pacto, toda palavra maldita na tua vida, em nome de Jesus. Creia, clame ao Senhor, porque Ele vai te tirar do charco de lodo e vai firmar os teus pés numa rocha forte que é Jesus. Assim Ele fez na minha vida. Clama a Ele e Ele vai te ouvir lá dos céus. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma tal forma que quando as pessoas olharem, vão dizer, aonde você vai? Qual o Deus que você serve? Porque eu também quero, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você entrar nas minhas redes sociais, PR Flávio Meireles, no Instagram ou no Facebook. Me segue e veja o que Deus fez na minha vida, porque Ele também pode fazer na tua, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.